Olá, sejam bem-vindos ao canal Atualizados, eu sou o Pastor Robert e o assunto de hoje nós vamos estar falando sobre casamento. Casamento acontece no coração e ele precisa ser nutrido diariamente. Algo que é importante ressaltar é que é o homem que tem a iniciativa de pedir a mulher em casamento. No entanto, é a mulher que tem a iniciativa de colocar um fim ou de pedir o divórcio daquele relacionamento. E é em busca de resposta para esse fenômeno cada vez mais crescente que eu resolvi fazer o vídeo de hoje, mas depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo no canal Atualizado. Tentando entender por que o homem tem iniciativa e por que a mulher termina, tudo isso nos levaria a olhar para a situação inicial. Como acontece o casamento? Normalmente no início os cônjuges querem conquistar um ao outro. Então eles se mostram prestativos, carinhosos, amigos, eles compartilham das mesmas ideias. O homem é equilibrado, ele tem uma postura diferente na casa da sogra, né, do futuro sogro, da futura sogra. Eles trocam afetos, trocam carícias, trocam beijos. Normalmente é um período onde eles estão sempre sorrindo, falando de coisas boas. E eu percebo que com isso, com esse início, só demonstrar coisas boas, o casal ele entra numa rotina perigosa. Eles começam a mostrar o que eles não são. Até mesmo as coisas erradas que um outro faz, eles não corrigem, com medo de perder seu cônjuge. Então, no início, os cônjuges querem conquistar um ao outro, e aí eles se mostram, né, prestativos, carinhosos, amigos, eles são educados, há muito diálogo, afetividade, há toques, há carinho. Normalmente, esse homem ele vai tentar se a menina tem um pai agressivo, ele vai tentar ser o oposto e vice-versa. E eu acho que isso daí nós poderíamos chamar de sedução emocional. Sedução emocional. E esse tipo de comportamento vai gerar uma palavra que talvez você não tenha parado para analisar, mas vai gerar expectativa. Bom, aí você pode perguntar, mas tem alguma coisa errada, né, em gerar expectativa no outro? Não. O problema não é gerar expectativa. O problema é não cumprir aquilo que foi gerado. Ambos geraram expectativa um no outro, no coração do outro, e não cumpriram. Então os tempos passaram, né? A pessoa mostrou ser uma coisa que muitas vezes ela não era. Então essa expectativa fez a pessoa, ainda que no subconsciente dela, construir uma história, né? Construir um sonho, e hoje a pessoa está vivendo um pesadelo. E é justamente por isso que às vezes se instaura o processo de divórcio. Ela começa olhar para o outro e dizer, não foi isso com que eu casei, não foi isso que você me prometeu, não, você não era assim, né? Muitos casais falam isso, né? Você não era desse jeito quando a gente casou. Ou seja, criou-se uma expectativa, né? E não se cumpriu. Algo que os casais desconhecem é que o casamento ele é gerado no coração e ele deve ser nutrido todos os dias. Grande parte dos casais desconhece que o casamento acontece no coração, né? Acontece no coração. E que essa ideia de que o amor nunca acaba, isso é um erro gravíssimo. E acaba permitindo que a pessoa entre num comodismo. O único amor que não acaba é o amor de Deus. É o amor que Cristo sente por sua igreja. As Escrituras dizem que aquilo que Deus uniu, o homem não é capaz de separar. Mas esse amor, ele está falando entre Cristo e a igreja. E é até por uma visão errada desse texto que muitos casais sobrevivem, já divorciados dentro de uma casa, mas devido à religião, eles acabam sobrevivendo e vivendo e chamam isso de casamento. Pois bem, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de realmente duas pessoas que casaram, duas pessoas que se tornaram uma só carne, né? Não é mais eu e ela, mas é eu nela. Não é ela e eu, mas é ela em mim e eu nela. É totalmente diferente. Então, por desconhecer essa questão de que essa relação tem que ser nutrida diariamente, com palavras de carinho, com aquilo que você começou,
com aquilo que uniu vocês, né? Muitas pessoas complicam tudo, mas se a gente for perguntar, eu te faria uma pergunta, como que vocês se uniram? Não foi através de carinho, de beijos, de atenção, né, de solidariedade um com o outro, de afetividade? Faça isso e você vai nutrir diariamente. O problema é que muitos têm negligenciado essa compreensão, esse amor precisa ser nutrido. E é aí que se instaura o divórcio e que muitos casamentos têm fracassado. Eu vou ler uma palavra para você que está escrita em Provérbios capítulo 4, versículo 25. As escrituras dizem assim, ó, acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, tudo começa no coração, inclusive a amargura, inclusive o estado de divórcio começa no coração, né? Quando essa fonte, né, que deveria estar sendo nutrida, né, que deveria estar sendo alimentada, cuidada, né, para que ela cresça cada dia mais, pudesse estar continuando gerando vida. E muitas pessoas, descuidando disso, acaba permitindo que o casamento chegue aonde chegou. Algo que muitas pessoas não compreendem também é que da mesma forma que você conquistou o seu cônjuge e hoje você não mais nutre a relação, não liga mais para ele ou para ela, esse coração ele está suscetível a ser conquistado novamente. E é daí que acontece o adultério e muitas traições. Porque outrora, aquela mulher que se abriu para esse homem, agora ela se fechou. E aí o coração dela muitas vezes se abriu para outro. Então eu gostaria de primeiramente fazer uma pergunta para você. Você quer estar casado? Se você quer estar casado, você vai precisar despertar o seu casamento desse sonho que você colocou ele, tá? Você colocou ele no modo soneca, no modo comodismo, tá bom? E isso daí vai levar o seu casamento à ruína. As pessoas mudam, a sociedade muda, as pessoas evoluem, tá? As mulheres querem um tipo de homem que não é mais o homem da caverna, né? Os homens da caverna que simplesmente trazia comida, né, para dentro de casa. Então a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. Eu te fiz a primeira pergunta, né? Se você quer estar casado, e você disse que sim. Bom, então a segunda pergunta que eu faria para você é para você analisar como começou o seu casamento. Bom, se o teu casamento começou com afetividade, com carinho, né, com conquista, com beijo, com troca de olhares, bom, então volte a fazer o que você começou. Vocês não se conheciam e conseguiu conquistar fazendo isso? Ou seja, agora que você tem muito mais chance de você continuar crescendo, porque agora ela já está com você. Nenhuma mulher por si só quer separar. Tem muita coisa envolvida. Então começa a fazer o que você deixou de fazer em algum momento. Volte a fazer aquilo que um dia você fez, ok? E que levou você a conquistar ela, ou ele. A terceira pergunta que eu faria para você é se você conquistou ela olhando os defeitos dela. Olhando os defeitos uns dos outros. Uma das coisas que faz o casamento cair na rotina e destruir os casamentos é o casal ficar olhando o defeito um do outro. Um pastor que diz assim, casou, antes de casar, abra bem o olho. Casou, fecha. Fecha o olho, porque senão você vai ver defeito. E a pior coisa que tem é a gente ficar olhando e mirar os defeitos no outro. Ninguém tem um cônjuge perfeito. Agora, se você quer manter essa relação, você precisa ajudar ele a crescer, a amadurecer, a vencer aquilo que para você é um defeito. E não ficar acusando, isso não vai ajudar você. Não mire nos defeitos do seu cônjuge, tá? Pelo contrário, tá? Estimule os pontos fortes, estimule naquilo que ele é bom, alguma coisa ele é bom, alguma coisa ela é boa. Então estimule, elogie, tá? Isso vai ajudar você demais na conquista e nutrindo o coração da tua esposa. Uma outra coisa que eu também queria mostrar e queria falar para você é para você não ficar comparando ninguém, tá? Não fique comparando o seu marido com teu pai, não fique comparando a sua esposa com a sua mãe, isso é fatal. É fatal para uma pessoa você ser comparada. Tá? Meu pai fazia isso, minha mãe faz aquilo. Não, isso vai destruir seu casamento. Não compare, não meça o teu casamento. Cada um é cada um. A última pergunta que eu quero fazer para você é assim, ó.
No início você deve ter prometido muita coisa. A gente dispara, prometeu um monte de coisa e acaba não cumprindo nada. Então comece a prometer menos e fazer mais, né? É melhor você prometer pouco e surpreender a pessoa por algo que você não tinha prometido do que você prometer muita coisa e não fazer nada. São conselhos que eu dou para você e que pode te ajudar, ok? É possível ser feliz, sim. Tá? Tem muitos casamentos bons, mas é resultado de muito trabalho, é resultado de muito empenho, é resultado de muito amor. É realmente pessoas que querem começaram juntos e querem terminar junto até que a morte os separe, ok? Então, só relembrando, tá? Não mira os defeitos do teu cônjuge, olha as coisas positivas que eles têm e ressalte. Pode ter certeza que eles têm coisa positiva. Não fique prometendo muita coisa, prometa pouca coisa, mas se puder, faça mais do que o que você prometeu. Não compare o seu cônjuge com ninguém, ok? Então, se você começou beijando, né, sendo um homem romântico, sendo um homem atraente, né, volte a fazer isso, tá? Muitos casais se escondem dentro da igreja. Deus não é um santo casamenteiro, Deus não transforma casamento, né? As pessoas praticando a palavra, elas são transformadas, e pessoas transformadas, elas mudam o seu comportamento, e isso faz toda a diferença no seu casamento. Uma dica muito importante também para a gente finalizar, muitos casais passam o tempo e eles relaxam a sua forma de vestir. Muitos homens relaxam com a sua saúde bucal, não cuidam mais dos seus dentes, do hálito, né? As pessoas às vezes têm um problema no estômago e não buscam tratamento, e aí não pode dar um beijão na esposa. Homens que se vestem mal, né? que não ligam por mau cheiro nos pés, enfim, eles não crescem como homem, não desenvolvem, e com isso eles não atraem a admiração da fêmea. Eu acho que cada vez mais a gente tem que, dentro das condições que a gente tem, se vestir bem, né, se cuidar bem pro cônjuge, né, ter uma peça de roupa íntima legal, para que a gente possa estimular um outro, ok? Então que Deus abençoe você. Esse é o primeiro vídeo dessa série que a gente vamos estar falando sobre casamento. Se você tem perguntas, deixe o seu comentário. Se esse vídeo aqui pode ajudar alguém, compartilha. Se inscreva no nosso canal para você receber novos vídeos, tá? E como eu sempre tenho dito, com Cristo só vai melhorar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.